Olá, estamos juntos mais uma vez compartilhando a palavra maravilhosa do nosso Deus. E hoje nós vamos ler um trecho aqui em Lucas capítulo 24, que conta sobre o encontro de Jesus com alguns discípulos que tinham perdido a esperança. Você quer saber o que acontece quando a gente perde a esperança em alguma coisa? Você já parou para pensar como seria a sua vida se aquilo que fosse a expectativa do seu coração tivesse acabado de ter sido frustrada? É sobre isso que vamos estar conversando hoje. Então, não perca o programa. O programa Os Gideões já começou. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles a uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes todas as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? Eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. E a gente sabe o final da história. Eles chegam com Jesus até uma estalagem e constrangeram Jesus a ficar com eles. Jesus, lá naquela estalagem, parte o pão e quando eles vão comer, Jesus dá graças, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que aquele era Jesus e então Jesus desaparece. Nessa história, esses dois discípulos de Jesus, que estavam indo embora de Jerusalém, estavam frustrados. E um olha para o outro e fala: Olha, o que está acontecendo? Jesus veio e começou a andar com eles, naquele momento de dor, de falta de compreensão. E Jesus pergunta o que eles estão conversando e eles explicam: Você não sabe o que aconteceu? Aquele rabino, nós sabíamos que ele era o Filho de Deus, mas ele morreu. Tem 3 dias que ele morreu e a gente não está entendendo nada. Naquela época, a mensagem da cruz ainda não tinha sido compreendida. Eles estavam vivendo o processo de entender que era necessário que o Cristo padecesse. Eles ainda não entendiam isso plenamente. E eles contam para Jesus e eles dizem para Jesus: Nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Essa expressão, nós esperávamos, quantas vezes ela se passa no nosso coração, né? Às vezes você está grávida e você espera o quê? Um neném forte, saudável. Às vezes você está se preparando para casar, você espera o quê? Um casamento maravilhoso. Ninguém espera algo ruim. Ninguém espera a dor, ninguém espera a doença, ninguém espera o sofrimento. Nós temos esperança de coisas boas e aqueles discípulos tinham tido a sua esperança frustrada.
Eles criam que aquele homem era o Filho de Deus, mas ele morreu. Como assim? Jesus olha para os discípulos e ele dá uma lição muito linda. Ele diz: honestos e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Era como se Jesus estivesse falando: vocês estão olhando para o que é aparente. Vocês estão olhando para as circunstâncias, para o que está acontecendo, para o que vocês podem ver. Mas o coração de vocês tinha que crer no que os profetas disseram e não no que é aparente. Ao invés de olhar para o lado e ver, puxa, Jesus morreu, o que estava escrito nas escrituras a respeito dele? A fé de vocês tem que estar baseada no que está escrito e não no que você está vendo. Que profundidade! Jesus quer que você creia no que ele prometeu e não no que está acontecendo. Ah, mas eu não estou vendo ninguém da minha família se convertendo. Ah, mas a minha família está ruim. Mas está escrito lá: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Coloque o teu coração ancorado na promessa, porque essa promessa é mais real do que esse mundo visível. E ela vai perdurar. A palavra de Deus dura para sempre. Aqueles discípulos não tinham entendido o que as Escrituras diziam. E Jesus se propôs a explicar para eles o que estava escrito acerca do próprio Jesus na palavra. E eles começaram a entender que era necessário que o Cristo padecesse. Você já parou para pensar que muitas vezes a cruz convém? Jesus disse para os discípulos: convinha que o Cristo padecesse. Muitas vezes a nossa dor, o nosso sofrimento convém. E nós não gostamos de pensar assim. A gente pensa que convém o quê? Ah, eu aceitei a Cristo, convém que eu fique mais rico. Eu aceitei a Cristo, convém que eu viva feliz todos os dias. Eu aceitei a Cristo, convém que eu não passe por problemas, por dificuldades, convém que eu tenha vitórias. Mas muitas vezes, no meio do percurso, para que uma vitória muito maior se instaure lá na frente, a cruz convém. E Jesus disse aos seus discípulos: olha, quando vocês forem me seguir, já toma a sua cruz, porque você vai precisar dela. Se eu sofri, você também. Hoje em dia nós temos tentado ver se as pessoas querem Jesus e a gente apresenta muitas vezes um evangelho muito fácil, mas foi o próprio Jesus que disse que a porta para segui-lo era estreita, era difícil. Não era um caminho mais fácil, é um caminho de renúncia, de sacrifício, de fé. Mas é o melhor caminho porque ele vai chegar ao ponto certo, que é o céu. O caminho que o mundo oferece é porta larga, é fácil, mas o fim é morte. Esses discípulos estavam andando tristes do lado de Jesus. Jesus estava com eles e eles não o reconheceram. Quantas vezes Jesus está com você? Você está passando um momento difícil no seu casamento, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde, na sua escola, sei lá onde. Mas está difícil, está apertado. Jesus está lá. Foi o próprio Deus que disse: nunca, jamais te abandonarei. Ele nunca deixa você. Ele sempre está lá. Precisamos de ter olhos para enxergá-lo e reconhecer que a presença dele nos basta. Quando os discípulos constrangeram Jesus a ficar e a comer, a dormir ali no mesmo lugar com eles, eles estavam dizendo: olha, está tão gostoso, eu estou aprendendo, eu estou entendendo, moço, fica conosco. Ah, como é gostoso quando a gente começa a entender a Escritura. E você pode ter a mente aberta, mas você tem que dar o primeiro passo, que é ler. Grude em alguém que possa te explicar o que está escrito. E você vai começar a crer no que está escrito e não no que o seu olho vê. Quando Jesus parte o pão e eles reconhecem: uau, esse é Jesus. Sabe o que acontece? Jesus desaparece. Por quê? Porque Jesus queria deixar essa mensagem. Não é porque vocês me viram
que vocês vão crer. Não é porque agora vocês sabem que eu estou vivo, porque vocês podem me tocar, vocês não vão precisar de ficar me vendo. Deus está com vocês em corpo o tempo inteiro. Eu quero que vocês creiam no que vocês não viram. Creiam no que a palavra diz e não no que vocês podem tocar. Que mensagem linda! Que mensagem profunda é essa? Jesus quer que você não creia no que é aparente e visível. Jesus quer que você creia nos profetas, no que a Bíblia diz. Isso sim é verdade. E através desse óculos, desse foco, desse ponto de vista da palavra, a sua leitura de mundo muda. Quando você entende que muitas vezes o Senhor quer abençoar você demais e é por isso que Ele está te dando a luta, a maneira de suportar a luta vai ser muito mais fácil, muito mais tranquila, porque seu olho não está na luta, está na vitória que vem no final. E nós vamos orar para que você tenha vitória. Nós vamos orar para que o Senhor te ajude a passar por esse momento de frustração, a passar por esse momento de falta de esperança e a crer não no que os seus olhos podem contemplar, não na destruição, na desolação, nas notícias ruins que estão ao seu lado, mas a crer no que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é único, que você foi formado pelas mãos de um Deus que ama você. A Bíblia diz que esse Deus se importa com você e vai cuidar de você até o fim. Feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Obrigada, Jesus, pelo teu grande e suficiente amor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é aquele, ó Deus, que enche o nosso coração de esperança, mesmo quando essa esperança aparentemente está morta. Deus, que o Senhor venha fazer isso com os nossos ouvintes. Que eles possam ancorar a sua fé no que está escrito, e não no que os médicos dizem, e não no que os advogados dizem, e não no que os vizinhos dizem, e não no que os meus olhos veem. Quando Jesus via a morte, ele dizia, ela está só dormindo. Jesus via além do que era aparente. Que nós possamos ver além do que é aparente. Que a fé de cada ouvinte esteja ancorada naquilo que a tua palavra nos diz e não naquilo que as nossas vistas enxergam. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê um restante de dia maravilhoso. E continue conosco. E até o nosso próximo programa, quando mais uma vez estaremos compartilhando a palavra de Deus. Até lá.